Boa noite. Fiz essa. Tô quase cancelando a live para ver a live dos amigos. Pelo amor de Deus, eu acabei de ver que tudo e tirou eu tava vivo. Eu amo. Meu Deus do céu. Hoje meu amigo me ligou, eu tava fazendo no computador. Eu sempre ligo música para não distrair com outras coisas, né? Aí ele, você tá sofrendo? Tá ouvindo música de sofrência? Eu não tô sofrendo, mas eu amo música de sofrência. Como toda boa pessoa do interior paulista. Não tem mais o que ouvir, vamos ouvir sofrência. Bom, então vamos lá, gente. A tela ficou virada, mas tudo bem. Como prometido, hoje às 9 horas, a nossa live. Essa semana a gente já fez uma live sobre introdução ao melhoramento genético. No sábado a gente teve uma conversa no Instagram com o pessoal dos American Bully sobre genética na raça e algumas coisas. E eu queria mesmo, o tema que eu queria abordar sobre genética com vocês era a questão do controle dos problemas hereditários, tá? Não só na raça American Bully, mas como dentro da sinofilia, dentro da criação de cães, né? Então, para fazer... E aí eu pensei muito sobre isso, estudei bastante sobre algumas doenças hereditárias, li muito sobre o site da OCDE, essas doenças que tem o controle, né? Porque algumas raças a gente já tem os painéis de controle específicos, outras raças a gente não tem, então a gente tem que estudar a raça que precisa fazer o controle ou não. Então eu dei uma lida nas principais doenças que tem o controle hereditário lá, vou falar sobre algumas delas. Até pedi para o pessoal falar na internet o que eles gostariam de saber, sobre quais doenças hereditárias eles gostariam de saber, e poucas pessoas comentaram. Mas tudo bem, eu vou abordar as que eu achei mais interessantes, mais importantes, tá? E se alguém tiver alguma dúvida e quiser que eu fale sobre alguma, é só falar aí nos comentários. Se eu não souber, a gente pesquisa sobre. Se eu souber, eu explico para você, certo? Então, hoje o tema é sobre as doenças hereditárias e como realizar o controle dentro do plantel. Bom, pensando, como esse final de semana eu passei com a cabeça muito voltada para isso aí, devido às lives da semana, do sábado, que teve até algumas discussões durante a live de alguns criadores, eu tive uma ideia que vou falar no final dessa aula, tá? E vou sortear essa nova ideia eu vou sortear para alguém, certo? Eu vou lançar um sorteio. Mas vamos lá, então. Vamos começar falando sobre problemas hereditários nos cães, né? Então, nossos cães de raça, a maior parte das raças que a gente conhece, surgiram só há 150 anos, durante a Era Vitoriana, na Grã-Bretanha, onde eles cruzavam cães para obter os traços físicos desejados e certos exageros levaram a doenças, a problemas, né, que poderiam ter sido evitados se tivesse usado a questão do melhoramento genéticos e tudo mais. Mas vamos pensar que naquela época, apesar de existirem estudos, a gente não tinha coisas tão avançadas como a gente tem hoje, né? Hoje, os cães, eles têm mais de 300 doenças hereditárias, geralmente são ligadas a caracteres morfológicos definidos como padrões raciais, né? Por exemplo, o focinho achatado, os cães braquicefálicos, síndrome aérea dos braquicefálicos. Quanto mais achatado o focinho, pior são os sinais da síndrome aérea. E assim vai. Os animais, eles foram selecionados para alta eficiência, seja da parte comportamental, de trabalho, ou de questões fisiológicas, né? E assim como a gente fixou essas características, a gente também fixou problemas fisiológicos, imunológicos e comportamentais desses animais. Apesar da grande diversidade morfológica que a gente vê nos cães, a gente vê desde olha a diferença de física de um pug e de um husky, né? Nem parecem ser da mesma espécie. O processo de formação das raças sempre foi feito através de um pequeno número de animais fundadores. E aí a gente teve uma diminuição, uma redução, um gargalo populacional, que é essa seleção que os humanos fizeram, tá? Consequentemente, as diversas raças caninas apresentam uma variabilidade genética muito pequena quando a gente compara ela com outras espécies. Apesar de todas as raças de cães possuírem altos índices de consanguinidade, de endogamia, como já descrito anteriormente, algumas raças de cães são mais endogâmicas do que outras, certo? Elas têm um pool genético muito mais reduzido. Tudo isso foi lá no desenvolvimento das raças.
Por isso que hoje eu tento sempre ir atrás dos criadores de American Bully. Eu sei que já é uma raça que já existe há muito tempo, já existe há um bom tempo, que tem padrão racial, apesar de não ser reconhecida ainda pela FCI e tudo mais, a gente tem outras entidades que registram. Aí eles pegaram uma raça, fizeram um monte de raças, né? Tem o Exotic Bull, Bully Pocket, Bully não sei das quantas. Bom, eu vejo ainda como uma raça muito recente, como uma raça muito nova, né? E esse berço, essa raça em desenvolvimento, ainda vamos dizer assim, uma raça em desenvolvimento, é muito material genético. Tem como a gente fazer, desenvolver, trabalhar com essa raça, não fazendo os mesmos erros que foram cometidos lá atrás no desenvolvimento da maior parte das raças. Né? A endogamia em cães, além de ser responsável pelo aumento da frequência das doenças genéticas, como perdas embrionárias e muitas mais coisas que a gente vai falar a seguir, afeta drasticamente o desempenho reprodutivo. Leva a alterações como criptorquidismo, problemas uterinos, tamanho de ninhada reduzido, problemas com acasalamentos. É muito comum em canis, principalmente em raças onde esse pool genético é muito reduzido. Hoje, existem 719 enfermidades genéticas descritas em cães. Elas acometem vários sistemas e apenas 243 dessas doenças genéticas possuem causa realmente conhecidas e comprovadas cientificamente. Ou seja, a gente tem muito problema hereditário, certo? Muito problema hereditário que ainda precisa ser estudado, que a gente não tem comprovação científica, não tem como pesquisar, não tem como identificar. E aí, você me fala o seguinte, mas gente, como que esse problema aparece? Então, se eu fizer um cruzamento consanguíneo, eu vou criar o problema? Não. O problema está lá, ele existe, mas quando a gente faz os cruzamentos sem consanguinidade, ele meio que fica escondido. Muitas pessoas falam assim, o problema é que cor recessiva leva a doença, características recessivas levam a doença. Por que existe esse mito, né, de características recessivas levarem a problema? Porque a maior parte das doenças hereditárias são causadas por genes recessivos. Ou seja, elas precisam estar em duplicidade para que o problema surja. Isso já é uma coisa da natureza. A natureza é tão inteligente que sabe que esses problemas hereditários são tão graves que se eles forem dominantes, aumenta muito o número de animais doentes, de pessoas com o problema. Então, essas doenças, a maior parte das vezes, elas são de caráter recessivo, fazendo assim que pequena parte da população seja afetada. Mas aí, quando a gente faz os cruzamentos consanguíneos, que eu vou explicar daqui a pouco, a gente predispõe que esses genes perdidos, recessivos, se encontrem. E aí vem o cachorro com problema. Então, quando a gente fala que a consanguinidade leva a um problema genético hereditário, eu não quero dizer que ela cria um problema. Apenas que tem maior chance daquele problema que estava escondido lá atrás a aparecer, por causa dessa questão de recessividade e da chance de parentes terem o mesmo gene, como eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem e a gente quebrar esse mito que cores recessivas e certas características recessivas têm relação com o problema de saúde, tá? Existem algumas coisas que são comprovadas, que eu já falei outras vezes, mas a maior parte das vezes são apenas mitos, né? Muitas vezes, as doenças, os problemas hereditários são relacionados mais a exageros no padrão. Né? Características que a gente quis de uma forma muito exacerbada no fenótipo do animal, e isso acarretou o problema de saúde para ele. Então, hoje também, além de todo esse estudo de melhoramento genético, a gente tem que reavaliar o quanto essas características físicas que fazem bem aos nossos olhos, que a gente gosta de ver, um focinho muito achatado, um cachorro muito pequeno, muito compacto, um cachorro com a pata de tal forma, o quanto isso afeta a qualidade de vida desse animal. O que essa mudança nessa característica traz de consequência para a saúde desse animal. Como que isso vai afetar a adaptação dele ao meio? Isso é bem-estar animal. Isso é o foco de todos os meus cursos. Bem-estar animal. E a genética e o desenvolvimento do padrão faz parte do bem-estar animal. Então, hoje, um dos objetivos, aliás, um objetivo que eu tenho há muito tempo, que eu ainda não consegui realizar dentro da sinofilia, assim, eu até cheguei a desanimar um pouco da criação de cães por causa disso, mas eu não consigo parar, como todo bom criador é louco, não existe, né? É essa questão de mudar essa questão toda que envolve a sinofilia,
Muitas pessoas nos criticam como criadores por causa disso. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre os pugs. O que os criadores fizeram com os pugs? É um cachorro que não vive, é um cachorro que isso, que não aquilo. Realmente, os exageros com o padrão foram tão grandes que hoje esse cachorro tem uma dificuldade de adaptação muito grande. Assim como o bulldog inglês, assim como o bulldog francês. Então, o meu sonho era que a gente pudesse rever certas características físicas e mudar esse padrão, esses exageros no padrão, para que esses cães pudessem ter uma qualidade de vida melhor, uma expectativa de vida maior, né? E os bullies, o que eu tenho acompanhado, é uma expectativa de vida baixíssima, né? São cães aí que às vezes vivem 4, 5 anos, dificilmente você vê um American Bully com uma idade mais avançada do que isso. E isso tudo tem sido acarretado devido aos exageros no padrão, falta de controle de problemas hereditários. Então, assim, esse projeto que eu vou lançar hoje, essa ideia que eu vou lançar hoje, não é só para criador de American Bully, mas é pensando neles, pensando na raça, né? É um projeto que eu quero focar principalmente neles, mas é aberto para todas as raças e é para ver se abre um pouco a mente dos criadores e se a gente pensa um pouco como criadores de outras espécies. Eu falo isso em todos os meus cursos. O criador de cães, ele é atrasado, a mente dele é pequena e fechada. Tô falando da maior parte deles, tá? Não todos. A gente tem que voltar os nossos olhos para criadores de outras espécies. Olha como como são as criações mais avançadas de bovinos, de equinos, né? Como é feito o melhoramento genético, como é feito tudo em volta deles. Né? Eles são muito mais avançados do que a gente. Se um dia você tiver a oportunidade de conversar com um bom criador, eu já conversei com grandes criadores de bovino de corte, de bovino de leite, de equinos, né? A mentalidade deles não tem como explicar. Eles abrem a mente da gente para essa questão de criação. Então, assim, se tiver a oportunidade de conhecer um criador desse, poder conversar e poder ver a mentalidade deles da criação, foque. Uma dessas coisas foi o que teve na conversa com o Brito, que entraram discutindo sobre fazer inserção de outras raças vai produzir vira-lata. Olha só, todas as raças de cães hoje, a gente não tem raça pura. Todas as raças, para serem desenvolvidas, foram feitas em cruzamentos. Né? Hoje, a maioria das associações não aceita o F1, o F2, que seriam os cruzamentos com inserção, né? Cruzamento de duas raças puras diferentes. De duas raças diferentes. Por exemplo, eu vou usar um exemplo uma brincadeira bem boba, mas foi o que aconteceu comigo. A minha Bulldog francesa pulou a cerca, né? E me cruzou com um Golden, né? E aí saiu um filhote que eu brinco que eu não sei se é Golden francês ou Bulldog Retriever. Mas então, a maior parte das associações de cães não aceita esses cruzamentos, né? Que são chamados de F1, F2. Mas, quando a gente vai ver em bovinos, existe a formação de raças sintéticas, onde eles fazem esses cruzamentos. Por exemplo, eu vivo numa área onde a seca é muito grande, os bovinos de leite que precisam de um clima mais ameno, tem dificuldade de adaptação, às vezes até com carrapato, tem boa produção leiteira, mas tem dificuldade de adaptação naquele clima específico. Então, eu pego aquela raça leiteira, que tem boa produção de leite, mas dificuldade de adaptação àquele ambiente, cruzo com uma raça, por exemplo, um zebuíno, que tem essa facilidade de adaptação ao ambiente, mas tem baixa produção leiteira. E aí eu vou fazendo os cruzamentos para fixar certas características que eu desejo, e produzo um animal, uma raça nova, certo? Com essas características, adaptação ao meio e melhor produção leiteira que o anterior. Lógico que nunca vai ser uma adaptação como de um zebuíno, nunca vai ser uma produção leiteira como do europeu. Mas eu consigo melhorar as duas características nessa nova raça. E aí, os criadores de cães veem isso como um absurdo, porque vira-lata, cruzou e vira-lata. Não. Cruzou e vira-lata, se, por exemplo, eu pegar aquele meu Golden francês, que foi um acidente, que não teve estudo genético nem objetivo nenhum, e tentar vender. Tudo bem que se eu vender, é mérito meu, né? Porque o cachorro é meu, eu faço o que eu quero com ele, né? E eu penso assim, às vezes eu não consigo vender cachorro de raça pura, se o cara tá conseguindo vender o vira-lata, maravilha pra ele, me ensina a vender que eu não sei, tá? Mas não tô falando que eu vou vender esse cachorro, não vou, já até do meu sogro, já tenho até nome, tá? Mas, então, o que eu quero que vocês entendam é que os criadores de cães têm que abrir a mentalidade. Porque agora a gente está chegando numa época da sinofilia que, muitas vezes, a gente vai precisar trabalhar com melhoramento genético e vai fazer inserção. Tanto para fixação de características físicas, de fenótipos, de estrutura, como a gente deseja, ou para tirar doenças hereditárias. Porque, como eu falei, tem raças que já têm um pool genético tão pequeno, já tem problemas, certos problemas hereditários são tão frequentes e tão graves,
e o pool genético é pequeno, que para eu tirar aquilo ali da raça, eu tenho que colocar uma espécie diferente. E aí, novamente, eu vou fazendo estudo de melhoramento genético e fixando aquelas características. Eu não estou falando que no F1 eu já tenho aquela raça. Não é isso. Eu não estou falando para você fazer um cruzamento ao léu. Eu estou falando que isso é um estudo de melhoramento genético, certo? É algo muito complexo, mas que é feito já em outras espécies. E assim como é feito em bovinos e equinos, pode ser feito no cão. O que falta para isso ser feito com, vamos dizer assim, não responsabilidade, mas com base científica, né? Como é feito? Falta estudo dos criadores. Falta os criadores entenderem o que é o melhoramento genético, como se trabalha com melhoramento genético, né? E até os veterinários que estão em volta dos criadores. Porque a gente na veterinária já tem uma deficiência muito grande de melhoramento genético. O que eu aprendi não foi com veterinário, foi com zootecnista, né? Tanto que a maior parte dos estudos que eu leio são de universidade, de zootecnistas e não de veterinários. Então, falta o conhecimento, o estudo e a aplicação por parte dos veterinários ou zootecnistas, que zootecnistas também pode trabalhar com canil, né? Que estão trabalhando em volta aí desses criadores e dos criadores também. Os criadores têm que ter conhecimento, né? Então, a gente juntando tudo isso, a gente vai conseguir mudar essa realidade da sinofilia e fazer o desenvolvimento do melhoramento genético, né? E não essa situação que a gente vê hoje em dia, que eu brinco que é o pioramento genético. Então, nos cães, o desenvolvimento de raças já foi assim, né? Todas as raças foram feitas desse jeito. Se você for pesquisar como as raças se desenvolveram, o Doberman, o Rottweiler, vamos colocar essas raças mais antigas, que são essas raças que já são muito bem pré-estabelecidas de padrão e tudo mais. Se você for pesquisar como a raça se desenvolveu, todas elas têm mestiçagem. Todas elas foram cruzadas tal raça com tal raça para fixar certas características, certo? Então, surgiu aquele fenótipo e foi fixado daquele jeito através de cruzamentos consanguíneos, né? Fixou-se o padrão racial. E aí, hoje, a gente tem uma variação fenotípica, uma variação de fenótipos muito pequena nas ninhadas. Por quê? Porque através dos cruzamentos consanguíneos diminuiu-se o pool genético, o número de genes é muito parecido, os genes que a gente tem ali são muito parecidos. Então, eu vou cruzando esses animais e vou mantendo aquelas características, certo? Tanto as características boas quanto as características ruins, né? Mas foi assim que todas as raças de cães foram desenvolvidas. E se foram desenvolvidas assim, sem todas essas aplicações, estudos, há não sei quantos anos atrás, por que hoje, que a gente está tão avançado nessa questão de melhoramento genético, a gente não pode estudar e fazer algo melhor, né? Desenvolver uma raça de cães com melhor qualidade de vida, focando várias coisas, né, com o conhecimento que a gente tem hoje. É isso que eu quero que vocês abram a mente de vocês e mudem esse pensamento, né, esse pensamento retrógrado, esse pensamento fechado, de que não existe como fazer isso, não tem como, tem, certo? É preciso dedicação, estudo e muita coisa, mas tem como. Então, quando eles vão fazer isso com bovinos, vocês podem ver que não é um F1. Né? Eu não pego lá um holandês e um Angus e cruzo e já saiu o animal que eu quero. Não, eu vou fazendo diversos cruzamentos, posso até inserir outras raças, às vezes volta a mesma raça anterior para fixar de forma melhor certa característica, mas eu preciso de várias gerações e estudando essa genética para obter o que eu quero ali. Tá? Com isso, essa formação de raças genéticas, a fixação de uma nova raça, a gente busca a adaptação desses animais, certos tipos de produção, porque eu estou fazendo isso sem fazer consanguinidade, então eu não tenho as questões da depressão endogâmica, né, padronização de fenótipos, e o que você quiser, né, retirar problemas hereditários, e muito mais. O que você quiser mudar no fenótipo e no genótipo, você consegue trabalhar fazendo essa aplicação. Lógico que o melhoramento genético ele tem limites biológicos, né? Então a gente tem certas características que a gente não consegue trabalhar de forma rápida, da forma como a gente sonha, né? E tem os limites éticos. Que são os limites éticos? Foi isso que muitas vezes faltou no desenvolvimento das raças caninas. Foi essa questão que eu falei para vocês, que o fenótipo que me agrada, de focinhos extremamente chatos, cachorros extremamente compridos, patas extremamente baixas, o quanto isso vai afetar a vida desse animal, né? E até então eu não pensei nisso. E hoje é nossa obrigação como criador pensar, né? Pensar na qualidade de vida e no bem-estar desse animal. E quando a gente fala em genética, a gente tem que pensar na genética em si, ter o conhecimento básico de genética, aprofundado em melhoramento genético também, mas a gente tem que pensar que tudo isso sofre influência do ambiente de criação, então eu também tenho que ter conhecimento sobre bem-estar, cuidados, o que o cachorro precisa, como funciona o organismo desse animal, como que é a morfologia. Eu preciso ter conhecimento de toda essa área de anatomia, fisiologia,
aplicação na criação, como bem-estar, para poder trabalhar tudo isso na criação. E a interação entre os seres humanos e os animais, né? Aí vamos falar assim, mas não tem como, né? Não tem como dar uma garantia, fazer isso numa criação, né? Olha os bovinos, eu já coloquei outros tipos de exemplos desse em outras apresentações minhas, esse foi um que eu peguei hoje, tá? Então, esse aqui é um touro, que ele é objetivo da produção leiteira, né? Então, tem aqui a linhagem dele, de quem é filho, quem são os avós, a data de nascimento, o nome dele é Duque, né? E aí, a gente tem o teste de progênie desse animal, que é o que as filhas dele vão produzir, certo? Então, tá aqui, ó. As filhas dele produzem em torno de 590 libras de leite por dia. Por dia? Não sei se por dia. Bom, elas produzem em média 590 libras. A quantidade de PTA do leite, né, o tanto de filhas, a beta-caseína do leite, como que é a garupa, como que é a locomoção, como que é o Uber desse animal. Aí aqui a gente vê, ele ficou para trás, tamanho dos tetos, né, todo como é a formação, o fenótipo das filhas desse touro. Então, quando eu compro o sêmen desse touro, eu sei que as filhas, não importa a fêmea que eu vou jogar o sêmen, as filhas desse touro vão me produzir essas características, né? Eu posso jogar ele em qualquer tipo de fêmea bovina, que as filhas dele vão se encontrar nessa média que eles testaram pelo teste de progênie. Poxa, se eles conseguem dar essa garantia com bovinos, lógico que eles já estudam isso há muito tempo, por que eu me nego da garantia de altura de cernilha dos cães que eu vendo? Né? É tudo uma questão de dedicação, de conhecimento, como a gente falou mesmo. Mas vamos lá. A gente tem aqui para falar sobre problemas hereditários, né? E uma das grandes questões que leva a problemas hereditários seria a consanguinidade, a endogamia, que é o cruzamento entre parentes, né? Sempre os criadores fazem esse tipo de cruzamento, realizam a inbreeding, buscando o quê? Animais prepotentes e formação de linhagens de sangue, né? Porque quando eu cruzo parentes, eu tenho muitos genes idênticos, né? A chance de eu ter o gene que dá a altura, o formato de cabeça daquele cachorro, num parente dele, é muito maior se eles forem parentes, eles terem esse mesmo gene que dá essa característica, do que se eu pegar um cachorro que às vezes tem o mesmo formato de cabeça, mas não são parentes. Por quê? Por eles não serem parentes, o que deu aquele formato de cabeça para o cachorro A é o gene A, mas o que deu naquele outro cachorro é outro loco, né? Então, nascem filhos que não têm aquela característica. E quando eu faço cruzamentos consanguíneos, a chance de eu ter esses genes idênticos é muito maior, porque eles são parentes. Então, os criadores fazem os cruzamentos consanguíneos buscando isso, a formação de linhagens distintas, a fixação daquela característica que ele deseja, né? Só que assim como eu tenho os genes idênticos por descendência que fixam características que eu quero, eu tenho genes idênticos por descendência que fixam características indesejáveis, né? E o inbreeding, a consanguinidade, ela promove de forma mais fácil o que a gente chama de prepotência, que é a seleção dos genes homozigotos dominantes e faz com que esse cachorro, essa cadela, tenha a capacidade de imprimir aquela característica. O que é isso? Imagina só, as características são determinadas por duplicidade, metade vem do pai, metade vem da mãe. Aí você tem um cachorro, um macho, que para aquele formato de cabeça, vamos supor que sejam 4 locos gênicos que determinam aquilo lá. Nos 4 locos gênicos, ele é homozigoto dominante. Ele é azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão, desão, desão. Não importa a fêmea que eu cruzar. Ele sempre vai passar um azão, um bezão, um cesão, um desão. Ou seja, aquela filha vai ter a mesma característica. Só que a diferença é que quando a gente fixa essa característica por seleção genética, como eu faço uma seleção por gerações e tudo mais, em teste de progênie, eu consigo manter essa característica por muitas gerações. Então, eu consigo manter esse cachorro produzindo filhos, netos e bisnetos com essa característica. Enquanto quando eu faço isso por inbreeding, eu tenho um cão homozigoto dominante para aquela característica, então os filhos dele serão iguais. Mas os netos dele já serão heterozigotos, principalmente se eu cruzou com uma fêmea muito díspare dele. E aí, os netos já não serão iguais, os bisnetos já não serão iguais. Então, eu não consigo fazer a manutenção dessas características por muitas gerações se eu não manter um alto grau de consanguinidade, né? É isso que acontece com os criadores que muitas vezes trabalham muito tempo com consanguinidade. Eles têm um pavor terrível de abrir sangue, porque eles sabem que se eles abrirem o sangue dos animais, eles vão tirar as características fenotípicas que eles têm. Certo? E o nosso objetivo com o melhoramento genético é manter as características,
certo? Mesmo mesmo com abertura de sangue, mesmo fazendo cruzamento sem consanguinidade. E através da seleção genética a gente consegue isso. E por que eu quero fazer tanto esse trabalho de seleção de características sem consanguinidade? Porque a endogamia ou a consanguinidade tem diversos efeitos maléficos sobre a saúde desses animais, certo? Então, eu tenho uma progênie mais homozigota com endogamia? Tenho. Eu tenho genes idênticos por descendências, ela não aumenta a frequência gênica, ou seja, aquilo se repete pela próxima geração, mas se eu abrir o sangue, eu tiro aquela característica, né? Eu faço identificação de genes indesejáveis, como eu falei anteriormente, e eu separo as famílias distintas. Só que quando a gente faz endogamia, a gente calcula sempre o coeficiente de endogamia, certo? Ele depende do tamanho efetivo de uma população. Quanto menor for o tamanho da população em gerações anteriores, maior será o número de ancestrais comuns e maior será o coeficiente de endogamia. E aí a gente tem que pensar que nos cães a gente já tem uma população muito restrita dentro das raças, porque já teve um alto grau de consanguinidade lá atrás, como a gente falou. Então, a gente pegar essa raça que já tem uma população restrita, que já tem um pool genético restrito, e continuar com o inbreeding, continuar com a consanguinidade, é pedir para vir problema, né? Com o coeficiente de endogamia, a gente calcula a porcentagem, quantos por cento a gente tem de probabilidade dos alelos idênticos, dos genes idênticos por descendência, né? E quanto mais alelos idênticos por descendência, maior a chance de eu ter a fixação daquela característica e maior a ter a chance de surgir aquele problema hereditário que eu falei que estava escondido lá atrás. Olha um exemplo. Quando eu cruzo meio-irmãos, eu tenho em torno de 25% de coeficiente de endogamia, né? A frequência do alelo gênico recessivo então, se eu tenho um problema de saúde hereditário, que está escondido lá na linhagem, tá? A frequência desse alelo gênico, vamos supor que seja 2,5%. Se eu faço um cruzamento sem endogamia, eu tenho chance de um filhote aparecer com esse problema de 0,06%. Se eu faço esse cruzamento entre meio-irmãos, a chance de eu ter um filhote com um problema é de 0,36%. Então, quando a gente faz o cruzamento consanguíneo, o problema está lá na linhagem, certo? Só que quando eu faço a consanguinidade, eu aumento muito a chance de um filhote ter o problema. Por isso que eu brinco que o cruzamento consanguíneo, ele até pode ser feito, desde que com conhecimento, né? Eu brinco com aquela história do pavão e do peru. Porque não adianta só você ter os cães em casa e saber que eles são saudáveis. Você tem que ter os testes, garantir os problemas, saber quais são os problemas hereditários da raça, ter testado por o máximo de gerações possíveis. E é isso que falta. A maior parte das vezes, a gente não tem esses testes de problemas hereditários, nem nos cães que a gente tem em casa, muito menos há muitas gerações atrás. Então, é tudo uma questão mesmo de loteria, de sorte, né? Eu vou fazer. E os criadores acham que o cruzamento consanguíneo, ele dá muito certo quando o cachorro nasce com 4 patas e uma cabeça. Se nascer com 5, 6 patas e 2 cabeças é porque deu porcaria. E não é assim. Os problemas hereditários, como a gente vai falar, muitas vezes eles não surgem ao nascer. Eles vão aparecer lá na frente, quando esse animal é um adulto, né? Então, esse animal, a maior parte das vezes, já não está com o criador. Já está com o proprietário pet, que tem um amor, que esse cachorro faz parte da família, e um cachorro que poderia viver 10 anos vai viver 5. Né? Então a gente tem que pensar nisso também, porque é por causa dessas coisas que nós somos tão criticados e tão mal julgados por diversas pessoas que não são a favor da criação de cães, né? Então a gente tem que pensar tudo isso para mudar mesmo a visão do que as pessoas têm da gente. Bom, a depressão endogâmica, além dessa questão toda de problemas hereditários, ela diminui a resistência imunológica, como a gente falou, reduz a taxa de crescimento dos animais, então os animais crescem menos desde que nascem. Muitas vezes isso é feito para fazer a diminuição do tamanho das raças, né? Eu pinto a miniatura, não sei aquela miniatura, não sei aquela miniatura. Eles, para não fazer um estudo genético, eles fazem consanguinidade. Esses animais vão ser menores, tá? Só que a depressão endogâmica, uma das principais sequelas dela é a redução da eficiência reprodutiva. Então, eu tenho animais com diminuição do desenvolvimento testicular, retardamento da puberdade, redução do número de óvulos, aumento da mortalidade embrionária e nascimento de filhotes menores e fracos. Para que eu quero um cachorro maravilhoso que não reproduz? Que poderia me gerar 10 filhotes e não me gera? Que poderia, que demora a entrar na reprodução, que quando entra na reprodução tem baixa eficiência na reprodução? Eu não tenho interesse em um animal desse, de manutenção dentro de um plantel. E os criadores de Bully, eu tenho visto isso com muita frequência. Animais com muitos problemas reprodutivos. Eu brinco que os Bullies são aqueles animais que a gente chegava nas aulas de veterinária, o professor que estava lá falando de algum problema, falava assim, isso eu não preciso estudar, porque isso aí é muito raro, vocês nunca vão ver isso na vida, isso está só em livro.
Aí a gente chega nos American Boys e você fala, oi? Como assim? A gente tem que voltar lá naqueles livros, ver sobre o problema, porque é algo que só tinha lá. E por que está acontecendo isso? Porque o grau de consanguinidade que os criadores estão realizando é absurdo, né? Bom, vamos lá. Vamos falar. Primeiro a gente tem que entender, eu já falei diversas vezes, mas eu vou voltar a repetir, o que são doenças congênitas, genéticas e doenças de fundo hereditário. As doenças congênitas são anormalidades na estrutura ou função de órgãos, sistemas ou parte deles. Elas estão presentes ao nascimento. São aquelas deformidades que o animal já nasce com ela. Elas podem ocorrer em consequência de fatores ambientais, genéticos ou pela interação de ambos e agem em um ou mais estágios do desenvolvimento fetal. Então, é algo que pode ter acontecido durante a gestação, como uma medicação ou algo do tipo, ou ela pode acontecer por problemas hereditários, certo? Por exemplo, que eu sempre falo, a fenda palatina e o lábio leporino. A fenda palatina e o lábio leporino, eles podem acontecer por hereditariedade? Sim, né? Tendência hereditária, o pai e a mãe passaram essa característica, o filhote nasceu com o problema. Ou elas podem ocorrer pela deficiência de ácido fólico e o excesso de vitamina A e D. Então, isso foi algo que ocorreu durante a gestação que levou àquela malformação. Tem como a gente saber? Não. Não tem como a gente confirmar que aquilo foi de problema na gestação ou a gente tem suspeitas, né? De acordo com o que foi feito durante a gestação daquele animal e tudo mais. Mas a gente não tem uma confirmação se é hereditário ou não. As doenças genéticas ou hereditárias são distúrbios, danos ou erros no material genético, no gene. É uma alteração daquele código genético que vai promover aquele problema. As doenças genéticas são incuráveis. Elas vão aparecer, seja no nascimento ou seja mais tarde na vida desse animal, e a gente não tem cura. Esse animal vai ter o problema, não importa o ambiente. Tá? A gente pode retardar o avanço de algumas doenças? Sim, reduzir sintomas, produzir uma qualidade de vida um pouco melhor para esse animal, mas a gente não tem como impedir que essa doença ocorra. Em humanos, alguns exemplos são o daltonismo, o albinismo, alguns tipos de hidrocefalia, a fibrose cística, né? Nos cães a gente vai falar de algumas doenças genéticas ou hereditárias daqui a pouco. Mas essas doenças a gente tem só um controle, mas a gente não tem como curar essa doença ou impedir que o animal tenha o problema. As doenças de fundo hereditário, elas são transmitidas entre gerações, certo? E elas manifestam-se em certo determinado momento da vida. Ela, na verdade, é uma tendência da pessoa a ter o problema, né? Os genes levam algumas modificações no organismo, seja no metabolismo, ou seja na anatomia, que predispõe a pessoa ou o animal a ter o problema. Agora, se a pessoa o animal vai ter a clínica ou não da doença, depende do ambiente. Eu vou usar um exemplo de humano para ficar mais fácil. O diabetes, né? Por exemplo, a minha mãe tem diabetes, a minha avó tem diabetes, a família toda da minha mãe tem diabetes, certo? Ou seja, eu tenho a doença de fundo hereditário, eu tenho tendência a ter diabetes. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu já estava pré-diabética, né? Agora eu engordei de novo, sem vergonha, provavelmente vou desenvolver. Então, eu posso desenvolver o diabetes, tenho grande chance de desenvolver o diabetes. Isso se eu não cuidar do meu ambiente. Se eu não cuidar da minha alimentação, do meu peso, eu vou desenvolver o diabetes. Agora, se apesar de eu ter tendência genética a ter diabetes, eu cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, cuidar de obesidade, eu não vou desenvolver o diabetes. Entendeu? Então, a doença de fundo hereditário, eu tenho a tendência a ter um problema. Mas a ocorrência da doença ou não depende de mim, depende do ambiente que eu vivo. E nos animais, a gente vê várias doenças desse jeito. Né? Então, é muito importante entender que as doenças de fundo hereditário, apesar de eu ter que realizar o controle, né, que eu também ia falar sobre isso, o que vai fazer o desenvolvimento ou não da doença são as influências ambientais. E aí entra a minha parte de orientar o novo comprador, de quais são esses cuidados que ele tem que ter com aquele animal em questão para evitar o problema, tá? Bom, então, como eu disse, poucas pessoas fizeram comentários sobre o que elas queriam saber de doenças hereditárias. Então, eu busquei as doenças hereditárias e de fundo hereditário que eu considerava mais comum, que eu considero mais comum, no que eu vejo na rotina, tá? E mais importante de vocês terem o conhecimento. Então, primeiro eu vou falar das doenças hereditárias, doenças genéticas. Essas doenças, foi aquelas que a gente falou anteriormente, todas elas têm controle através de exame de DNA. Ou seja, eu vou pegar lá a minha matriz, vou coletar material da mucosa da boca desse animal, certo? Com uma escovinha própria.
Vou pegar e vou mandar para o laboratório da UC Davis e vou solicitar que faça o exame específico de tal doença. Não é assim, exame de DNA. Não, eu quero exame de genético de condrodistrofia. Pronto. E aí vai vir o resultado. Se esse animal é doente, se ele é portador, né? Depende da doença. E aí eu vou ver o que eu vou fazer com esse animal. Aí ele é completamente saudável, não é portador de doença, ou seja, eu mantenho ele em reprodução. Ele não é doente, nunca vai ter doença e não vai passar isso para gerações. Não, ele é portador. Aí entra uma questão. Muitas vezes as pessoas pegam essa questão de ser portador, porque o portador é aquele animal que é heterozigoto. Então, ele não é doente, nunca vai ser, mas se eu não acertar os cruzamentos, ele vai produzir filhos doentes. Então, eles pegam esses animais e só cruzam com animais homozigotos dominantes. Ou seja, nunca vai ter um filho doente. Só que a gente não pode esquecer que, às vezes, muitos desses filhotes vão para lares onde a pessoa não é criadora e resolve tirar aquela criazinha caseira. E aí ela não vai estudar isso, não vai fazer estudo genético e vai produzir animais com problema. Então, no meu pensamento, eu sou contra o uso de animais portadores na reprodução, tá? Bom, o primeiro problema que a gente vai falar, a primeira doença genética hereditária, é uma doença que eu tenho visto muito nos American Bucks. E aí, podem me xingar, podem criticar, podem brigar comigo, mas eu vim aqui para falar, isso aqui tudo tem base científica, é tudo estudo, tá? Eu vim aqui para falar a minha opinião, né? Vocês querem cães micro, pequenos, anões, baixinho, musculoso, com a pata torta, com a cabeça grande, né? A maior parte das vezes, eles são condrodistróficos. Eles são anões. Eles têm nanismo, eles têm condrodistrofia, né? E eles têm esse formato corporal, essas alterações de fenótipo, não porque eu produzi aquela característica, e sim porque ele tem um problema de saúde que acarreta diversas consequências, tá? Os animais têm um gene chamado de FGF4 que está envolvido em muitos processos biológicos, inclusive no desenvolvimento ósseo. A herança deles é considerada como autossômica dominante. A inserção do FGF4 no cromossomo do cão explica um fenótipo de pernas curtas conhecido como condrodisplasia. Nesse caso, quando esse FGF4 tem uma inserção específica, esses animais têm as patas mais curtas, mas não têm alterações mais graves decorrentes disso. Por exemplo, o Dachshund, o Basset Hound, né? Isso seria a condrodisplasia. A mutação da condrodistrofia é uma segunda inserção no FGF4. Então, além de eu ter essa primeira inserção, eu tenho outra inserção do FGF4 no cromossomo 12 do cão. Nesse caso, eu tenho um fenótipo de pernas curtas que se desenvolve de forma prematura e anormal. E leva à degeneração articular, principalmente dos discos intervertebrais, e leva à predisposição de diversos problemas articulares, como principalmente doença do disco intervertebral e displasias coxofemorais, displasias de cotovelo, né? Por isso que eu brinco que a gente vê um bully, ele não tem joelho nunca, né? É difícil ver um bully que tenha joelho. A maior parte deles anda que nem um coelho. Eles não dobram o joelho, né? Porque, na verdade, esses animais não têm articulação, eles não têm o desenvolvimento das articulações dele é complexo, tá? Principalmente esses animais que são condrodistróficos, que vocês acham o máximo, né? Até alguns internacionais que eu quero morrer. No caso dessa condrodistrofia, principalmente o disco intervertebral, eles são discos que ficam entre as vértebras e são compostos por um anel fibroso, né, feito de colágeno e uma camada interna semelhante a um gel, tá? Essas estruturas permitem a flexibilidade, assim como todas as articulações também permitem a flexibilidade e a manutenção e a movimentação, né? Nessas raças que têm a condrodistrofia, ocorre a calcificação precoce dessas articulações. Então, essas articulações não têm a mesma mobilidade, a mesma composição do que uma articulação de um cão normal. E isso ocorre muito jovem, porque às vezes, por exemplo, você pega um cão, um Basset Hound, ele tem tendência a ter a doença do disco intervertebral, mas esse problema vai aparecer quando ele for idoso, né? Que é comum, porque esse animal já tem há muito tempo sobrecarregando a coluna, igual a gente, né? Agora, quando o animal tem essa inserção nos dois genes, isso ocorre de forma muito jovem. Então, esse animal começa a apresentar esses problemas, às vezes, filhote. A maior parte das vezes, filhote, tá? Bia, eu nunca vi em Spitz, não. Acredito que não tem. Tá? O que eu vejo em Spitz demora a fechar a moleira, eles demoram a se desenvolver, mas não é a mesma, não é condrostrofia, nunca vi na raça.
Isso ocorre normalmente até 1 ano de idade e leva na degeneração, principalmente dos discos intervertebrais e de outras articulações. Agora imaginem a qualidade de vida que esse animal... Eu não sei se alguém já teve dor de coluna, né? Alguém já travou a coluna, dor no joelho, dor coxofemoral, né? Se alguém que tem problemas articulares. Imagina você, a dor. Eu travo a coluna. Sinceramente, quando eu travo a coluna, eu me torno uma pessoa insuportável. Porque além de eu ficar mal-humorada, irritada, aquilo eu não consigo fazer nada. Eu não consigo me mexer na cama. É insuportável, né? Então, imagine um animal que não pode falar a dor que ele sente e com uma dor dessa em coluna, em articulação, que qualidade de vida que esse animal tem, né? Ah, é lindo. E daí que ele é lindo. Ele não tem qualidade de vida. Eu penso assim. Esses discos anormais estão predispostos à hérnia, inflamação, hemorragia, causam dor intensa e disfunção neurológica, que seria a mielopatia, né? Os animais que apresentam têm alta taxa de mortalidade e um custo muito alto com cirurgias e médicos, né? Então é um animal que não tem qualidade de vida, que tem dor, muita dor, é um animal que morre cedo, né? Porque ele não vai conseguir sobreviver muito tempo, e o proprietário vai ter inúmeros gastos com veterinários, desde do diagnóstico ao tratamento para o resto da vida. Porque esse problema não tem cura, não tem como eu reverter isso daí. Não tem como eu tenho como atrasar esse problema. Quando eu descubro na idade muito jovem a condrodistrofia, eu tenho como fazer com que essas articulações não se agravem tão rápido, mas elas vão se agravar e o animal vai ter problemas decorrentes disso. Então eu tenho que pensar, eu quero um cão condrodistrófico? Eu quero um American Bully anão doente? Não, eu quero um American Bully pequeno, saudável, certo? Sem condrodistrofia, né? Então isso vocês têm que pensar muito bem. A condrodistrofia é herdada como uma característica semidominante para a altura, o que significa que os cães que têm 2 cópias da mutação são menores do que os cães. Então a gente tem vamos dizer assim, lembra que eu falei que tem 2 inserções em 2 genes diferentes, né? Então, quando a gente tem um animal que só tem inserção em um, eu tenho animais pequenos, mas não tão pequenos, certo? E quando eu tenho inserção nos 2 locos, eu tenho animais muito pequenos, certo? Tem uma diminuição de tamanho muito grande. A herança segue um modo dominante, significando que uma cópia da mutação é suficiente para causar a degeneração do disco e predispor os cães a hérnias e outras complicações. Ela ocorre nos blocos 12 e 18 e mostra uma redução muito drástica, principalmente do comprimento das pernas, certo? Então, essa redução de tamanho pela condrodistrofia, ela leva a uma diminuição do tamanho, mas principalmente da altura dos cães. Os cães continuam compridos. Então, quando eu brinco que eu estou vendo American Bully salsicha, né? Porque ele é baixinho, mas ele é comprido. E aí eles tiram as fotos de um jeito para não mostrar que esse cachorro é tão comprido, né? Então eles posicionam o cachorro meio alto, numa pedra, com as patas para cima, para voltar o cotovelo para fora, que não sei o quê. Só que se você olhar o cachorro pessoalmente, você fala, meu Deus, é um Dachshund. O cachorro é super comprido e baixinho, né? Por quê? Porque ele é condrodistrófico. Então fiquem de olho principalmente nessa característica. Se o cão é pequeno, mas é comprido, e ele tem essas articulações muito abertas, essa cabeça muito grande, você vê que o formato de cabeça é diferenciado, lembra mesmo uma pessoa anã, pode saber que esse animal é condrodistrófico, tem a grande chance de ser condrodistrófico. É feito um teste de DNA, onde a gente identifica essa mudança nos 2, no 12 e no 18, tá? E determina se esses reprodutores têm ou não a condrodistrofia, tá? Para mim, na minha opinião, se os animais têm essa alteração, acabou. Eles não reproduzem mais, certo? Eu não vejo outra opção de se excluir, principalmente na raça American Bully, essa questão do nanismo, da condrodistrofia, certo? A não ser fazer o teste genético e excluir de reprodução esses animais. No site da OC Davis, ele é feito esse teste, eu não lembro o valor, se não me engano, são $40, tá? Você faz uma vez na vida, você não precisa fazer todo ano, né? Tem, não tem, não tem. Não vai mudar. Bom, uma outra doença hereditária é a mielopatia degenerativa, tá? Ela é um distúrbio neurológico hereditário resultante da mutação no gene SOD1. Os cães afetados apresentam sinais clínicos normalmente na idade adulta, tá? Em torno de 8 anos de idade. Eles começam com perda muscular, perda de coordenação, que normalmente começa nos membros posteriores devido à degeneração do nervo. Olha o que eu tô falando, são animais que vão apresentar sintoma clínico a partir de 8 anos. Certo? Ela acontece tardiamente, o animal é saudável até lá, tá? Aí nessa idade ele começa a ter a degeneração e acaba levando ao óbito, tá?
A progressão da doença continua até que ele não consiga mais andar e nos estágios finais da doença se torna incontinente, os membros anteriores são afetados, perdem completamente a capacidade de andar em torno de 6 meses a 2 anos após o início da doença. Olha só como reduz. Isso ocorre em bulldog francês, em diversas raças que a gente tem uma criação muito grande, tá? E muitos poucos criadores têm feito esse cuidado. A doença é herdada de maneira autossômica recessiva, penetrância incompleta. Assim, 2 cópias da mutação conferem um risco muito grande para a doença. E aí, no site da UC Davis também, a gente tem as raças que têm a predisposição e que deve ser feito o controle, tá? Deixa eu passar aqui. Uma outra doença hereditária que muitas vezes a gente nunca leu sobre, né? Na verdade, não é algo tão grave, mas que explica muita coisa, é a hipericosúria, tá? O que é isso? Os animais secretam altos níveis de ácido úrico na urina e predispõem à formação de pedra na bexiga e pedra no rim. Então, muitas vezes a gente tem certos linhagens de cães que falam, meu Deus, mas esses cachorros têm inflamação urinária, formação de areia urinária, formação de cálculo urinário direto. O que será que acontece? Será que é alimentar? Não. Simplesmente é hereditário. É esse problema genético que muda essa excreção e predispõe ao problema. Tá? Essas pedras geralmente são removidas cirurgicamente, mas se torna algo muito recorrente. Trata uma vez, volta, trata uma vez, volta. Então, isso prejudica a qualidade de vida do animal por causa dessa recorrência, né? Ele é herdado como defeito autossômico recessivo, na mutação no gene SLC2A9, e está associado a essa característica, né? Os cães que carregam 2 cópias da mutação são afetados e mais suscetíveis a terem cálculos urinários. Ela não é a única causa de cálculo urinário, mas ela é uma causa muito frequente entre pugs, bulldogs e outras raças que a gente também tem um número de criação muito grande, tá? Então é outra coisa que poderia ser cuidado para diminuir a incidência disso daí, né? E melhorar a qualidade de vida de muitos filhotes, tá? Novamente, é feito uma vez na vida dos animais, é o exame de DNA do mesmo jeito, coleta material da boca, manda para o laboratório, determina quem é portador, quem não é, e vai fazendo os cruzamentos, né? Então, assim, eu sei que quem tem muitos animais, isso acaba encarecendo, mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Faz de um, faz de outro, pega aquele animal que você já sabe que teve um filhote com cálculo renal, que o proprietário te relatou, né? E vai fazendo o estudo aos poucos e arrumando o seu plantel, né? Eu não tô falando para você hoje se virar, arrancar dinheiro de onde não tem, para sair fazendo os exames que nem um louco. Mas é algo a se pensar e ser feito com carinho, com cautela, aos poucos. Eu tô querendo mostrar para vocês que não é algo impossível, tá? Estela, a lama biliar, eu nunca li nada de ser de fundo hereditário, tá? Ou algo que predispõe ao problema. Mas eu posso até dar uma buscada, mas nem no site da UC Davis eu nunca vi nada sobre isso, tá? Agora, além das nossas doenças hereditárias, como eu falei, tem muito mais, tá? Eu só citei aquelas 3 que eu achei mais comum e mais importante de mostrar para vocês. A gente tem aquelas doenças de fundo hereditário, tá? O que são as doenças de fundo hereditário? A gente explicou, que são aquelas alterações, né? Muitas vezes causada poligênica, são vários genes que determinam alterações que predispõem o problema, tá? E o controle dessas doenças, ele é feito através de exames de imagem, exames radiográficos, onde a gente identifica essas alterações, né, no animal, e aí a gente vai estudar os cruzamentos ou tirar esses animais da reprodução, tá? O site que faz é uma universidade, tá? Chama UC Davis. Assim, no Google, o que você acha? Eu vou escrever aqui nos comentários, tá? Então, essas doenças de fundo hereditário, a gente tem como fazer o controle. Algumas delas, o controle ainda não foi muito bem estudado, a gente não tem uma delimitação muito legal. Mas a gente tem que fazer o controle nos patriadores para diminuir a incidência, certo? Porque muitas vezes, em certas raças, a incidência é muito grande. Tá? A maior parte desses exames é só na UC Davis. Tá? A LinkedIn tem alguns exames genéticos, mas eu não busquei, na verdade, quais ela tem. Porque o que eu tenho mais confiança é mesmo na UC Davis. Não é tão difícil quanto a gente pensa de mandar para lá, tá? Lógico que essa quarentena e tudo mais dificultou muito, mas passando isso aí, eu acho que as coisas voltam ao normal e facilita isso daí. Bom, entre as doenças de fundo hereditário importantes que a gente tem, a displasia coxofemoral é hoje a mais conhecida, né? Que são as alterações
na articulação coxo-femoral, que predispõe ao desenvolvimento da patologia. Em algumas raças, isso tem sido trabalhado há muitas gerações, então a gente tem um controle muito sério. Na verdade, é a única doença de fundo hereditário que a gente tem um controle radiológico com uma mensuração muito confiável, onde os animais são radiografados já com acima de 18 meses, tem uma angulação, são estabelecidos na classificação A, B, C e D, o A reproduz, o B reproduz, o C só reproduz com A e B, o D e o E não reproduz, tá? Então, a coxo femoral é a única doença hereditária que, no meu ver, tem um controle muito correto. E assim, mesmo tendo tudo isso, os criadores não fazem controle, né? Não fazem radiografia, não fazem classificação dos animais e não fazem o controle dentro do plantel. Então, é hora da gente começar. É, como eu falei, não precisa radiografar todo mundo de uma vez. Mas vai lá, começa devagar. Faz um mês outro. E tenha consciência que por mais que o animal não tenha sintoma clínico, ele não banca, ele não tem dor, ele não tem nada. Se ele tiver o problema na radiografia, se ele receber uma classificação ruim, ele não deve reproduzir. Porque ele não tem o sintoma clínico, porque o seu ambiente favoreceu, não deixou que ele desenvolvesse a doença. Mas se ele cruzar e produzir filhos com a mesma tendência, com a mesma alteração, e esse filho não for criado tão bem, ele vai ter problemas muitas vezes muito graves. Então, animais que têm alterações radiológicas, que não estão na classificação, mas não têm sintomas clínicos, não devem reproduzir. Tá? Por isso que é muito importante o controle. E quando a gente tem um animal que não tem alterações clínicas na radiografia, né, no exame de imagem, e a gente reproduz ele, a gente não dá garantia dos filhotes. A gente explica o que é o problema, certo? Explica qual é a doença que a gente faz o controle, mostra para o novo comprador que a gente faz o controle, mas eu mostro para ele também quais os cuidados que ele deve ter. Olha, você está comprando um labrador. O labrador, eu faço controle de displasia coxo-femoral. Mas o problema é comum na raça e tudo, o problema de fundo hereditário. Então, você não vai poder ter um labrador dentro de um apartamento. Você não vai poder ter um labrador num piso liso. Esse labrador não vai poder ser sobrepeso. Ele não vai poder ficar gordo. Ele vai precisar de exercício, certo? Ele vai precisar tomar um suplemento de condroitina e glucosamina para dar um suporte articular. Então, você tem que passar tudo isso para o novo comprador de uma forma bem fácil dele entender e botando medo. Que se ele não fizer, esse animal vai ter um problema e a culpa não vai ser sua, tá? Porque muitas vezes o veterinário não sabe essa diferença de doenças genéticas hereditárias e vai colocar a culpa em você. Então, coloque tudo isso em contrato, explique para o comprador, né, de preferência deixe escrito, faça ele assinar isso, que ele está ciente dos cuidados que esse animal deve ter, porque se lá na frente o problema aparecer, você, opa, eu falei para você, eu falei que eu fazia controle dos meus animais, olha aqui a chapa dos meus animais, mas você não tomou os devidos cuidados, o que eu posso fazer para você? Né? A minha obrigação como criador parou onde eu expliquei, certo? Então, isso é importante também de vocês entenderem, para vocês não terem dor de cabeça e problemas lá na frente. A displasia de cotovelo seria a mesma coisa que a displasia coxo-femoral, mas a gente não tem um controle radiográfico com mensuração, como no caso, mas nem, mesmo assim, eu tenho que fazer as radiografias, principalmente nos bullies, por isso que eu coloquei ela aqui também, né, que é muito comum na raça. A luxação de patela, né? Ela é uma alteração de ligamentos do joelho que predispõe que essa patela fique fora do lugar. É muito comum em raças pequenas, tá? Em raças miniaturas como Spitz, York, Maltês, Shih Tzu, né? Todas essas raças muito menores, elas têm essa predisposição, essa alteração na patela. Também é feito por controle radiográfico, né? A gente radiografa o animal adulto, e a gente tem vários estudos que estão fazendo mensuração, algumas posições radiográficas diferentes, que eles chamam de skyline, tá? Mas ainda são coisas que a gente não tem uma classificação, como no caso da displasia coxo-femoral. Mas são estudos que já estão bem avançados. Então, eu acredito que logo a gente consiga ter um controle bem legal desses problemas de patela nessas raças, tá? Mas, mesmo assim, é importante que vocês façam o controle dos padreadores e das matrizes, principalmente se o animal já teve uma claudicação, uma alteração de joelho, tá? E que façam o controle de cruzamento. E que, novamente, oriente o novo proprietário. Porque Spitz no sofá pulando no piso liso, uma hora aquela patela vai ser fora do lugar, né? E aí o cachorro vai mancar, vai pro veterinário, o veterinário fala, genético. Entenderam? Então, assim, cuidem das matrizes dos reprodutores, façam o controle, tirem de reprodução os animais que já tiveram o problema, né, ou que têm alteração radiológica, mas informem ao novo proprietário. Hemivértebra. A hemivértebra é uma malformação dos ossinhos da coluna, principalmente em cães de cauda curta e de cauda torcida, tá? Essa malformação faz com que o canal da coluna não seja normal. E aí, aquela medula que passa lá dentro, ela pode sofrer compressões, né?
o mau jeito que o cachorro toma, pulo, ou às vezes mesmo no decorrer do tempo. E aí essas compressões vão levar a paralisia de membro posterior, dor, né, e diversas complicações. Hoje é difícil você achar um cão de cauda curta ou de cauda torcida que não tenha nenhum tipo de hemivértebra. Quando a gente radiografa a coluna deles, sempre tem uma vértebra com uma alteração. Mas é muito importante a gente começar a fazer o controle do plantel e tirar de reprodução aqueles animais que têm alterações graves em coluna, por mais que não tenham sintomas clínicos, tá? Porque está sendo muito recorrente, se vocês buscarem, mesmo no Facebook, certo? Tá sendo muito frequente, principalmente nos bulldogs franceses, eu já vim falando isso há alguns anos, tá? Os casos de paralisia por hemivértebra, né? Então, assim, tá na hora da gente começar a fazer o controle nesses animais, tá? E fazer os cruzamentos corretos. Como eu falei, é difícil um animal que não tenha nenhuma alteração em coluna, mas a gente consegue ver aqueles que têm alterações mais graves e alterações menos graves e fazer o estudo dos cruzamentos para diminuir a incidência. E lógico que agora, nas primeiras gerações que a gente começar a fazer isso, a gente ainda tem uma casuística alta, mas conforme a gente vai trabalhando as gerações, a gente vai diminuir muito a incidência, tá? Se vocês conversarem com criadores sérios de pastor alemão, a raça, muitas décadas atrás, o problema de displasia coxofemoral era algo horroroso. Hoje, quem cria corretinho mesmo, até a associação deles é muito rígida com isso, a incidência diminuiu muito. E no caso dessas doenças que eu tô falando para vocês, que o controle ainda não é rígido, é isso daí. A gente tem que começar a fazer o controle, o máximo de gerações possíveis, para diminuir a incidência nos filhotes, tá? Olha, as referências novas para classificação de displasia coxofemoral, eu nunca vi muita coisa nova, não. A gente tem aquelas referências dos exames, do exame de rotina já pré-estabelecido, mas eu posso procurar para você, tá? Como é feito. Eu sei de algumas coisas necessárias, que o cachorro tem que ter mais de 18 meses. O veterinário, ele tem que ter um curso específico para isso, não é qualquer veterinário que tem um raio-x que faz esse exame, tá? Ele tem que fazer um aprimoramento específico para poder dar esse laudo e fazer essa angulação. O animal obrigatoriamente tem que ser sedado, não se faz, eu já vi muitas radiografias de coxofemoral, o cachorro, sem o animal estar sedado, mal posicionado, não pode, não tem que estar sedado, posicionado corretamente. E aí o veterinário que tem essa capacitação faz a angulação e te dá a classificação. Tá? Então, não é qualquer veterinário que faz, não é qualquer lugar que faz, tem a forma correta, tudo certinho para ser feito. Por isso que ela é um pouquinho mais cara do que outras radiografias convencionais. Mas eu posso dar uma buscada na bibliografia e te passar. Sim, lugares específicos com veterinários específicos. É um negócio bem sério. Tá? A questão de displasia coxofemoral hoje, o laudo de displasia coxofemoral é algo muito sério. Não é qualquer lugar que a gente consegue, não. E eu espero que todas as outras doenças que a gente... Olha, eu nunca li nada sobre, mas posso buscar, tá? De displasia coxofemoral, ângulos desatualizados, eu nunca li. Bom, a minha esperança é que todos esses problemas de fundo hereditário que a gente vem falando tenham estudos que consigam a mesma confiança, a mesma classificação, a mesma segurança que a gente tem hoje na doença de displasia coxofemoral, tá? Algumas estão mais avançadas, outras não, têm sido muito pouco estudadas, mas é parte da gente começar a exigir isso aí e buscar esses avanços, né? Outro problema que a gente tem é o colapso de traqueia. É muito comum em York, né? Tem sido muito comum em Spitz, tá? Que é o quê? A traqueia é composta por anéis de cartilagem, e alguns animais têm esses anéis um pouco mais flácidos, vamos dizer assim, né? Eles não conseguem manter a traqueia com o aberto como deveria ser. E aí, conforme esses animais ficam agitados, latem, correm, ou às vezes um simples exercício, essa traqueia ela não fica aberta, ela colapsa, ela gruda. E aí o ar passa com dificuldade, e esses animais têm muita dificuldade respiratória, e em alguns casos mais graves, eles apresentam até desmaios e tudo mais. A maior parte das vezes são sinais mais leves, onde esse animal faz qualquer coisa e já começa com aquela tosse de ganso, muitas vezes confundida com tosse dos canis, que é aquela tosse seca, aquela tosse de velho, né, sem parar. Isso é muito característico do colapso de traqueia, tá? Aí quando ele se acalma, a traqueia volta para o normal, a tosse passa, muitas vezes sem medicação nenhuma. Nos casos mais graves, existe uma cirurgia corretiva, onde coloca-se um anel específico em volta da traqueia para manter essa traqueia aberta.
O diagnóstico também é radiográfico, tá? Usa-se a técnica radiográfica normal e uma técnica por compressão. E, no meu ver, principalmente em raças como Spitz e York, animais com colapso de traqueia não devem reproduzir, porque a incidência tem sido muito alta e cada vez casos mais graves, tá? Então, é algo que tem que ser cuidado nessas raças e se o animal tem um problema, se ele tem colapso de traqueia, ele não deve reproduzir, nem estudando os cruzamentos, porque senão cada vez a gente vai ter problemas mais graves. O animal pode correr o risco de ter uma morte súbita num colapso desse, tá? Porque não consegue oxigenar mesmo. Então, é algo que a gente tem que pensar. Imagina que o proprietário tá com aquele cachorrinho lindo, daqui a pouco o cachorro começa a tossir e cai duro, né? É complicado. A displasia renal é uma alteração no rim, né? Que esse rim não tem um formato, uma formação correta e predispõe ao desenvolvimento da insuficiência renal crônica, principalmente de forma muito jovem, né? Então, os cães já tem uma tendência a ter insuficiência renal, e quando ele tem essa alteração chamada displasia renal, onde o rim não se desenvolve corretamente, esse animal vai desenvolver insuficiência renal de forma muito precoce e acaba morrendo muito cedo. Os controles também são feitos através de ultrassom, onde a gente identifica nos animais adultos uma formação renal não adequada, esse rim é menor, tem uma forma incorreta, tá? E às vezes esse rim tem alterações pequenas, esse animal não desenvolve um quadro de insuficiência renal tão cedo e tudo mais. Mas aí, se a gente não estudar isso nos cruzamentos, nos animais que a gente tem como matrizes e padreadores, cada vez a gente vai ver filhotes com casos mais graves, tá? É feito através de uma ultrassonografia, onde a gente vê essa formação renal, está sendo comum em Spitz, eu tenho acompanhado vários casos, é comum em Shih Tzu, é comum em Lhasa, tá? E a gente tem que fazer esse controle ultrassonográfico. O animal, a fêmea, antes de reproduzir no cio, o macho, quando chega logo na puberdade, fazemos um ultrassom, né? E a gente vê esse formato de rim. Se ele já tem os sinais de displasia renal, fora, tá? Não vou arriscar ele produzir filhotes com casos piores que o dele, né? Estenose aórtica e cardiomiopatia dilatada. As cardiopatias, eu vou ser bem sincera, eu tenho uma dificuldade muito grande em cardiologia, tá? É uma área da específica, assim, que eu tenho dificuldade, mas que eu tive que dar uma estudada por causa dos problemas hereditários, principalmente nos American Bulls, tá? Eles têm sido negligenciados, tá? Eles não têm sido estudados, verificados, e a gente tem visto cardiopatias muito graves em animais muito jovens. Tá? Elas têm sim hereditariedade, elas passam de pai para filho, de mãe para filho. E muitas vezes esses animais, quando jovens, não têm sinais clínicos nenhum. Tá? Eles são animais completamente normais para um braquicefálico. Né? Cansa rápido, dá uma corridinha, já tá com a língua de fora, às vezes tá meio roxo por causa do calor, aí porque é braquicefálico, né? E aí, sem querer, a gente vai, que foi o que aconteceu comigo várias vezes, vai fazer uma anestesia, vamos fazer um exame, um ecocardiograma, você quase cai dura quando você vê o ecocardiograma do cachorro, porque o coração dele é completamente comprometido, né, que você não sabe como que aquele cachorro tá vivo até hoje. E aí você pega as linhagens de cães daquele animal, daquele padreador, os filhotes já começam a apresentar sinal de cardiopatia com 2, 3 meses. Como que um cachorro com 2, 3 meses já apresenta... A gente não vê isso na veterinária, a gente vê cardiopatia em animais idosos, a gente brincava que era os pudão, né? Que os pudão tinha tudão. Mas era quando o pudo já tinha 18 anos que ele começava a apresentar cardiopatia, né? Até então o cachorro era maravilhoso. Aí com 18, 20 anos, que é uma pessoa de 90 anos, tem problema no coração mesmo, né? Aí nos bois você começa a ver cachorro com 3 meses com cardiopatia, com sinal grave de cardiopatia. Você fala, meu Deus do céu, como assim? Né? Por quê? Porque tá lá na raça a cardiopatia, as estenoses aórticas, problemas de válvulas, e ninguém tá fazendo exames para identificar se os padreadores são cardiopatas ou não, por mais que não tenham sinais clínicos, e estudando a reprodução desses animais, né? E a cardiopatia é uma doença grave que não tem cura, o animal tende a piorar sempre, né? Precisa de medicação pro resto da vida, pode ter morte súbita a qualquer momento, né? Por causa que a medicação chega a um ponto que ela não controla mais. Então, é um problema de saúde muito grave, que afeta muito a qualidade e expectativa de vida desses animais. As doenças do coração, elas são controladas através de ecocardiogramas, tá? A radiografia, ela só identifica o coração aumentado quando essa doença já está muito avançada. O ecocardiograma é como se fosse um ultrassom do coração. Ele é um exame um pouco mais custoso, mas ele avalia todas as válvulas, tudo certinho dentro do coração, só que ele não é feito só uma vez na vida, ele é feito normalmente a cada 2 anos, a cada 3 anos, mas é muito importante de ser feito, principalmente antes de iniciar a reprodução desses animais. Então lá a fêmea, antes de ser cruzada a primeira vez, e o macho assim que entra na puberdade,
faça um ecocardiograma inicial para identificar se já tem alguma alteração. Porque se já tiver, pelo amor de Deus, cuidem, não tirem esses animais da reprodução. Senão a gente vai continuar vendo o que a gente já vê, que são American Bullies vivendo até 4, 5 anos. Ai, morreu do nada. Ai, morreu. Não, ninguém morre do nada, tem que ter uma causa, né? Ninguém morre de boom, tá? E aí, muitas vezes, essas mortes súbitas que a gente tem acompanhado em American Bully são devido a cardiopatias que foram negligenciadas, que não foram estudadas lá atrás. Em Husky, eu vou ser bem sincera, é uma raça que a gente vê muito pouco, muitos poucos criadores, né, e muitos poucos exemplares. Se eu atendi um Husky na minha vida, eu atendi muito, tá? Então, eu não sei te falar quais são as doenças da raça, mas eu posso dar uma pesquisada para você. Cavalier tem, sim, predisposição a problema cardíaco bem grave, mas os criadores que eu conheci, principalmente os criadores de fora, eles fazem um controle muito rígido, muito sério mesmo. Até alguns criadores do Brasil que eu conheço fazem um controle muito sério. Então, apesar de ser uma raça que tem esse problema, essa cardiopatia, os criadores são muito responsáveis e fazem um controle muito sério, tá? Diminuindo a incidência de filhotes com problema. Mas ela tem sim, no Cavalier a gente tem que fazer esse controle. O colapso de traqueia, é por isso que tem essas duas técnicas radiográficas. Elas têm a técnica normal e a técnica da compressão. A gente consegue ver uma diminuição do lumen da traqueia, a gente vê algumas alterações ali na traqueia que indicam que esse cachorro tem um problema, tá? Mesmo às vezes ele não tendo clínica, mesmo ele não tendo a crise. E aí, o problema que pediram para eu falar, que eu até fiz um vídeo com o Verdun, a gente falou sobre isso, já fiz outros vídeos falando, foi a atopia e hipersensibilidade alimentar. Tá? As alergias, elas, na verdade, são problemas que não é simplesmente uma reação alérgica. A atopia e hipersensibilidade alimentar é o que o animal ele tem um problema hereditário, genético, onde ele não desenvolve uma proteção da pele, né? A pele, ela não cria aquela camada protetora, tá? Ele tem permitindo entrada e saída de substratos e tudo mais. Então, é toda uma alteração na composição da pele desse animal. Essa alteração na composição é hereditária, tá? Ela passa de pai para filho. E aí, o que acontece? Como essa pele tem essa composição alterada e os cães têm quando a gente tem uma reação alérgica, a maior parte dessas células que causam a reação alérgica estão no trato respiratório. Então, quando a gente tem uma reação alérgica, a gente tem o quê? A gente espirra, a gente tem coriza, o nariz coça, escorre, né? Por quê? Porque essas células alérgicas que causam a reação alérgica estão no trato respiratório. Nos cães, essas células que causam a reação alérgica estão na pele. Então, ele tem uma pele sem proteção e tem já naturalmente essas células que causam a reação alérgica. Então, qualquer coisa ambiental ou alimentar, às vezes, que num cão que tem essa proteção não vai causar alergia, nesse animal atópico hipersensível com hipersensibilidade, ele vai ter muitas crises alérgicas, porque ele não tem a proteção natural, tá? Então, a atopia e hipersensibilidade alimentar, ela é hereditária por causa disso, porque ela causa alterações que fazem com que essa pele se torne mais sensível, né? E aí, esse animal vai ser doente o resto da vida, né? Ele vai ter essas crises alérgicas. A gente consegue ter um controle, uma diminuição do sinal clínico principal, que é o prurido, que é a coceira, mas esse animal vai ser doente pro resto da vida. Ele vai precisar de tratamento pro resto da vida, tá? As lesões vão e voltam. A clínica desse animal muda muito durante a vida dele. É um animal que tem uma qualidade de vida muito comprometida. Chega uma época da vida que a gente tem que entrar com corticoide para diminuir a coceira desse animal. E aí a gente já traz diversas consequências da medicação, tá? Então a gente assim segura o uso do corticoide até não poder mais. Aí quando esse animal está num quadro de atopia que nada mais segura a coceira dele, a gente entra com tratamento de cortisona, né? Mas a gente já sabe que a expectativa de vida desse animal reduz lá embaixo, por causa dos sinais clínicos dos efeitos colaterais da medicação. Então a atopia e hipersensibilidade alimentar é um problema muito grave de saúde, que influi na qualidade de vida, reduz a expectativa de vida e é hereditário, tá? Então, se eu tenho um animal que tenha a doença de pele, a atopia ou a hipersensibilidade alimentar, ele não deve reproduzir, porque a grande chance dele ter filhos com o mesmo problema, tá? Então, ela é hereditária por causa disso, por causa dessa alteração na composição da pele que predispõe às crises, tá? Agora, o que causa a crise alérgica são fatores ambientais ou alimentares. Mas se ele não tivesse essa predisposição genética dessa alteração da pele, ele não teria um problema.
As alterações que são genéticas, que a gente falou lá atrás, como a condrodistrofia, a hiperocosúria, que são detectadas, são doenças genéticas mesmo, elas são detectadas desde filhote. Você pode fazer o exame no filhote, muito precoce. As doenças de fundo hereditário, que são essas que a gente está falando agora, são controles de imagem, radiográfico, então normalmente a gente faz na fase adulta do animal, antes dele reproduzir, tá? Bom, então, eu entendendo, acho que não teve mais nenhuma doença que o pessoal falou, né? Então, vocês viram, a maior parte das doenças que afetam hoje o nosso plantel, na verdade, as mais importantes, mais comuns, não são doenças genéticas, né? Não são doenças estabelecidas por um locogênico, que o animal vai ficar doente obrigatoriamente, e que a gente tem que fazer. Não, a maior parte das doenças que a gente tem na nossa rotina, que prejudicam muito a qualidade de vida desses animais, são as doenças de fundo hereditário, né? São aquelas doenças que a gente tem que fazer o controle, certo? Mas que mesmo assim a gente tem que cuidar do ambiente e informar o novo proprietário que esse ambiente deve ser cuidado desse jeito para que o animal não desenvolva a clínica, tá? Essas doenças de fundo hereditário, a gente não tem exame genético para identificação, são mesmo exames clínicos de imagem, exames de rotina, e algumas vezes esses exames têm que ser repetidos ao longo da vida desse animal, para saber se esse animal não desenvolveu depois, tá? Mas o ideal é esses exames sejam sempre realizados antes da primeira reprodução, da primeira vez que você vai utilizar esses animais em reprodução. Porque aí você já tem uma ideia do que esse animal vai ter e se pode ou não reproduzir, tá? Eu sou muito chata, às vezes, com a questão desse pode ou não reproduzir. Ah, mas ele tem um problema, mas... Vamos ver, será? Será que vale a pena? Né? Ah, o pai tem, mas a mãe não tem. Mas e os avós? Porque o problema de fundo hereditário é isso, tendência. Às vezes o pai tem, mas a mãe não tem. Mas o avô, o bisavô da mãe tem, e a gente não sabe. E aí a gente cruza a mesma mãe não tendo, e é um problema que pula gerações, né? E aí o filhote fica com um caso muito grave. Então, se você não vem cuidando desses problemas há várias gerações, a gente tem que estudar muito bem os cruzamentos para diminuir de verdade a incidência disso dentro de um plantel, né? Mas como eu falei, eu sei que são coisas bem graves, a gente excluir animais de reprodução muitas vezes é difícil, porque a gente já tem um plantel reduzido, tá? Mas é algo que a gente tem que iniciar aos poucos, com cautela e com uma mente muito aberta para a gente produzir, para a gente tirar essa questão toda que envolve a gente como criador, que a gente produz cachorro doente, que a gente cria cachorro com problema genético, que a gente é explorador, né? Para a gente mostrar para todo mundo, veterinários e outras pessoas, que a gente é criador porque a gente ama e a gente quer fazer um trabalho responsável, né? A gente quer criar cães de raça com saúde, tá? E aí, como eu disse, vendo tudo isso, pensando tudo isso, eu já tenho um módulo de genética no curso de manejo de canis, onde eu falo um pouco sobre genética de cores, doenças hereditárias e tudo isso que a gente falou que seleção genética, né? A Grécia perguntou, tem uma medicação que ajuda a desenvolver essa barreira, mas ela não cria uma barreira normal, tá? O animal tem essa deficiência da barreira e ele vai precisar de medicação pro resto da vida. O ômega 3 ajuda na composição da barreira e tudo mais, mas nada vai fazer com que esse animal tenha uma pele normal como um cão que não tem problema. Então, eu vendo tudo isso, agora o curso online, as aulas gravadas têm certa vantagem, né? Porque a pessoa, antes eu fazia a aula ao vivo, então a pessoa tinha um horário marcado, dia marcado, às vezes eu tinha alguma coisa que atrapalhava, não conseguia dar aula, a pessoa às vezes tinha algum compromisso, perdia a aula, né? Então ficava essa questão. Por isso que eu fiz a gravação das aulas, que a pessoa pode pegar e assistir a hora que ela quiser e tirar as dúvidas depois comigo. Só que, muitas vezes, eu também estou corrida, eu tenho clínica também, eu tenho família, e eu não vejo as mensagens, e aí, às vezes, a pessoa fica chateada até comigo porque eu não respondi, né? E muitas vezes falta a interação, né? Principalmente em algumas coisas específicas. E eu vejo que na genética falta isso. Falta, muitas vezes, a interação no momento da aula, de se tirar as dúvidas. E como o curso de melhoramento de bem-estar e manejo de canil é um curso com bastante conteúdo, muitas vezes o conteúdo de genética ficou um pouco resumido, né? Então, o que eu estou montando? Estou montando
um aprofundamento em melhoramento genético, mas a pessoa já tem que ter uma, assim, eu vou falar tudo sobre princípios básicos de genética e tudo mais, mas eu quero que vocês, que os criadores que façam esse curso, pensem mesmo em todas essas questões que eu falei até agora, que tenham interesse em fazer um melhoramento genético no plantel, como é feito em outras espécies, não como é feito a torto direito até hoje na sinofilia, né? Eu quero que os criadores que tenham interesse nesse curso possam se dedicar a isso e falar, não, eu quero fazer melhoramento genético no meu plantel. Eu quero mostrar que é possível fixar uma raça, fixar uma característica na raça, trabalhar problemas hereditários, dar garantias dos filhotes que eu vou produzir, certo? De uma forma responsável. Então, eu fiz é um curso mais curto, tá? Só sobre melhoramento genético, só falando sobre genética, trazendo de outras espécies o que já é feito em melhoramento genético para a gente conseguir executar isso na sinofilia. Isso não existe até hoje, tá? Não existe nenhum trabalho, não existe nenhum curso ou nada que faça essa execução. A gente tem trabalhos que falam na teoria, a gente tem pessoas que até fazem na prática, mas a gente não tem essa junção na sinofilia hoje da execução como é feito em outras espécies, de um processo, de um trabalho de melhoramento genético. Então, o mini curso tem o valor de R$400, as aulas vão ser ao vivo, tá? Vão ser como é feita essa transmissão aqui, para ter a interação, para ter a conversa, para tirar as dúvidas no momento da aula, né? Porque senão fica muito perdido, só eu falar e depois vocês querem tirar dúvida por WhatsApp, até porque quando a gente fala de genética, quando entra na parte de genética de cores, às vezes a pessoa tem o macho tal, a fêmea tal, ela quer saber quais as possibilidades, e aí a pessoa às vezes começa a me falar, ai, com cachorro preto, com cachorro branco, e aí aquilo só falado para mim, eu preciso ver, eu sou uma pessoa que eu preciso visualizar para poder trabalhar aquilo na minha cabeça, se a pessoa só falar aquilo entra pelo direito, se pelo esquerdo, eu não consigo trabalhar aquilo lá. Então, a aula ao vivo, a contato, assim, que nem a gente está tendo aqui, facilita bastante. Então, esse curso de aprimoramento, de aprofundamento e melhoramento genético vai ser dessa forma por causa disso, tá? E ele vai abordar desde o conhecimento básico de genética, né, até essa aplicação mesmo desses processos que não são feitos ainda nos cães e são feitos apenas em outras espécies. Como a gente vai trabalhar isso dentro da espécie canina, né? Então, ele vai trazer temas como princípios básicos de genética, genética mendeliana, quadrado de Punnett, cruzamentos e tudo mais. O melhoramento genético em si, trabalhar características qualitativas, características quantitativas, as correlações genéticas, a seleção genética, a frequência gênica, a herdabilidade, a avaliação genética, como a gente faz a avaliação genética, os passos para uma seleção genética, a aplicação dessa seleção no plantel, as chamadas DEPs, né, que são as diferenças esperadas de progênio. Sobre genética de cores, eu estou buscando coisa nova, apesar que é muito restrito o trabalho sobre genética de cores, tá? O que a gente tem comprovado científico é muito pouco, mas eu tenho buscado algumas coisas. E também sobre controle de problemas hereditários. E aí essa parte do pessoal de estar ao vivo vai ser muito importante, porque as pessoas que vão estar no grupo vão falar, ó, eu crio, que nem ela mostrando aqui, Husky. Gente, eu não sei Husky, mas eu vou pesquisar. Vamos buscar, vamos saber o que acontece na raça, o que a gente tem que controlar, como é feito o controle, para você poder fazer isso dentro do plantel, tá? O valor desse curso vai ser R$400, né? As aulas vão ser agendadas ao vivo, eu tô vendo o melhor meio de transmissão para a gente fazer tudo isso. E quem comprar o curso ou de fisiologia ou de manejo de canis essa semana, vai estar ganhando esse curso novo. Só que, gente, são só 10 vagas. Por quê? Porque, como eu tô falando, vai ser ao vivo, vai ser uma interação. E aí, se a gente colocar um monte de gente ao mesmo tempo, eu vou ficar maluca e não vou conseguir atender ninguém, tá? Então, eu vou liberar 5 vagas para quem comprar o curso de manejo de canil ou de fisiologia dos cães, tá? E aí, até semana passada, comprava o de manejo de canil por 600 e ganhava o de fisiologia. Agora, compra o de manejo ou de fisiologia por 600 e ganha o de melhoramento genético. 5 vagas. Uma vaga eu vou sortear da seguinte forma. Esse vídeo vai ficar no YouTube, tá? E aí vocês vão pegar esse link do YouTube e vão compartilhar nas redes sociais, tá? E aí vocês vão mandar para mim aonde vocês fizeram o compartilhamento. Eu não sei, sinceramente, eu tô começando a mexer no YouTube agora, eu não sei se dá para ver aqui que faz o compartilhamento. No Facebook eu sei que dá. Mas aí vocês me mostrem, olha, eu compartilhei, tá? O link do YouTube desse vídeo. E aí, na sexta-feira, todo mundo que compartilhou o link, eu vou fazer o sorteio de uma vaga no curso. E aí, as outras 4 vagas são para quem quiser comprar a vaga só do curso de melhoramento genético, do aprimoramento genético, por R$400, tá bom? Então, são 10 vagas, 5 para quem comprar o curso e ganha ela, um sorteio, e 4 vagas do
de quem comprar só esse curso. Bom, eu espero. A gente conversa, tá? A gente conversa lá pelo ar, depois a gente dá um jeito para você. Eu sei o seu interesse em genética, você até me fez umas perguntas no dia, eu li e não consegui responder. Tem uma outra moça que está fazendo curso também que me perguntou algumas coisas de bico, eu ainda não consegui sentar para ler e responder para ela, mas eu prometo que eu vou responder. E em Husky, novamente, eu não vi nada. Tá? Até no site da UC Davis, na verdade, eu nem pesquisei, mas eu posso dar uma olhada para você. Mas eu, sinceramente, eu não li. Eu acredito que tem que fazer displasia coxofemoral, porque a maior parte das raças grandes, gigantes, a gente tem que fazer, tá? Mas eu nunca li nada específico sobre a raça. Mas a gente pode dar uma pesquisada, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? Não se esqueçam dos nossos outros cursos de manejo de canis, onde a gente fala sobre bem-estar animal, fala sobre nutrição, manejo sanitário, neonatologia, tá? Que também é muito importante. Fala sobre melhoramento genético. Então, é muito importante na criação de cães. Fala sobre reprodução e inseminação. O nosso novo curso de fisiologia dos cães, que está sendo gravado, tá? Editado e colocado as aulas gravadas aí para vocês, onde a gente fala sobre fisiologia e anatomia. Esse curso de fisiologia, ele dá uma base muito legal para trabalhar com genética depois, quem entende anatomia, né? O nosso curso de primeiros socorros, que é um curso simplesinho, curtinho, mas que te dá uma autonomia bem legal nas situações emergenciais, tá? E essa nova ideia nossa aí de melhoramento genético, para que a gente consiga fazer um trabalho e mudar essa área da sinofilia, tá? Eu espero de coração que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço, até mais.